Tudo no universo é relativo, inclusive o próprio ser humano. Absoluto é só o Pai Criador, com suas leis imutáveis, universais e leis superiores, com o objetivo de equilibrar o universo, tudo quanto existe e o que pode acontecer. Falo dessa forma porque ainda existem pessoas que querem diminuir o Pai Criador, trazendo ele para o campo relativo, esse campo que nós somos, falando muitas vezes que Deus se alegra quando nós agimos acertadamente e se entristece quando agimos erroneamente, dando-se a entender que Deus depende de nós para se alegrar ou para se entristecer. Sabemos muito bem que nós é que dependemos dele e devemos ter consciência de que o Pai Criador não é sentimentalista como nós somos. Ele é divino, absoluto, supremo, acima de tudo. O Pai Criador, na verdade, ele é o que é, não o que nós achamos e pensamos com relação a ele. Onde existe lei, existe ordem. Assim eu penso, falo dessa forma, porque na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Brincadeiras ou verdade à parte, quem sabe, se tivesse eu escrito a palavra lei antes de ordem e progresso, a situação poderia ser bem outra. Porque, na verdade, nós temos um governo que merecemos. Muitos dos políticos ainda atraem a confiança de seus eleitores e, quando eleitos, esquecendo os mesmos e muitas das promessas feitas em campanha. Pensando por outro ângulo, a coisa está certa. Alguém pode perguntar, mas por que está certa? Porque, na verdade, o ser humano ele age de acordo com a sua índole, de acordo com o que ele tem dentro dele. Quem sabe, se esses políticos e a maioria do ser humano da Terra tivesse consciência, aceitasse plenamente as leis universais, as leis de karma, ação e reação, poderiam eles agir de forma diferente. Porque, na verdade, o ser humano da Terra, ou a humanidade, ainda é, espiritualmente falando, uma criança ou um adolescente. E a criança e o adolescente não têm responsabilidade plena, agindo com egoísmo, agindo muitas vezes com orgulho. E o que faz muitas vezes as pessoas agirem erradamente é aceitarem que existe só uma vida, porque existindo uma vida, vão fazer o possível de conseguir tudo aquilo que querem, não importando se vai causar prejuízo a outras pessoas. No universo existe aí uma infinidade de mundos, e esses mundos têm aí suas graduações. Nos níveis materiais, em níveis científicos, em níveis morais, e da mesma forma, no campo evolutivo espiritualmente falando. Sendo assim, existindo mundos inferiores à Terra, onde a humanidade tem aí muitos sofrimentos e dificuldades, muito mais do que a nossa nação aqui na Terra. Existindo planetas igual ao nosso planeta, aí nós já saberemos como é realmente, como vivem as pessoas ou a humanidade desses mundos relativo ao nosso mundo. Existindo assim, da mesma forma, mundos superiores à Terra, onde a sua graduação é muito variada, né? Existindo mundos com várias graduações acima da Terra, onde a humanidade já é mais feliz, porque realmente aceitam as leis superiores, aceitam as leis do próprio governo do mundo, e dessa forma é uma humanidade mais harmoniosa, mais sadia, não havendo mais guerra nesse mundo, corrupção e da mesma forma problemas com doença. Levam muito a sério aquilo que está escrito: mente sã em corpo são. Dessa forma, nós sabemos que realmente os problemas de doença estão ligados mais aos nossos comportamentos desordenados ou fora da lei, que ocasionam vários tipos de problema. É preciso termos ciência dessas realidades. Nesses mundos mais evoluídos, existe aí em muitos deles só um governo para toda a humanidade, onde o trabalho é voltado exclusivamente para beneficiar a humanidade, sendo que aqui na Terra, existindo o governo municipal, estadual e federal,
na maioria das vezes trabalham em interesse próprio. Tudo isso aí ocorre no seio da nossa humanidade. Então é preciso, se realmente queremos um mundo melhor, que possamos trabalhar dentro de nós mesmos, porque só assim, se não merecermos mais esse mundo, quando passarmos dessa vida para outra, poderemos ir habitar um mundo bem melhor do que este, porque na verdade tudo é relativo. Vou fazer agora uma leitura do livro A Vida Humana e o Espírito Imortal de Ramatiz, onde você vai ter uma noção de como realmente deveria ser o governo deste mundo ou desta humanidade. A pergunta ela é curta, mas eu vou pedir a você uma certa paciência, em ouvir, porque a resposta é um pouco longa, um pouco extensa. Observem. Qual seria a forma ideal de governo para a nossa humanidade? Resposta. Considerando-se que o cérebro humano é um conjunto diretor, composto de centros coordenadores de diversas atividades, funções e necessidades do corpo carnal, sobre uma só vontade uníssona no controle de todas as funções orgânicas, o governo mais proveitoso e sadio para o organismo da humanidade seria algo assim semelhante. Poderia ser eleito um conselho governamental, escolhido exclusivamente entre os homens selecionados pela sua moral superior, vontade firme, renúncia absoluta, disciplina, talento, honestidade, formação científica e incondicionalmente universalistas. Seriam criaturas eleitas pelo seu amadurecimento biológico e espiritual, e não por efeito de contagem de votos do partido político majoritário sob estrondosas campanhas eleitorais. Um conjunto governativo eleito de cima para baixo, composto de almas de maturidade espiritual, leais, desprendidas, estoicas, reconhecidas pelo povo como as mais capacitadas para governarem sem locupletar-se dos bens da comunidade. Antes de simples produto de advento político, da simpatia de grupos populares ou de propaganda política partidária, seriam apenas cérebros e corações, comprovados sadiamente nas atividades comuns da vida cotidiana. Assim como há conventos de labores veneráveis e dignos, destinados a redimir ou disciplinar homens perturbados no mundo profano, que mais tarde podem voltar à sua antiga atividade a fim de orientar os companheiros em dificuldade espiritual. Também deveriam existir na Terra instituições especializadas para treinar homens destinados à função correta de governar. A renúncia de si mesmo a qualquer espécie de glória política ou interesse pessoal deve ser-lhe a premissa fundamental para governar o patrimônio de um povo e jamais traí-lo, como ainda é tão comum no mundo. Isso nos comprova o próprio cérebro humano, que não demonstra nenhuma simpatia ou interesse por determinado órgão do corpo humano, mas atende a todos conforme a sua necessidade organo-funcional. Todo homem que movimenta campanhas políticas visando ao seu interesse pessoal, de início frauda os ideais e os sonhos de seu povo, em favor exclusivo de si mesmo. O governante há de ser homem humilde, sábio, gentil, ativo, desprendido, justo, severo, porém amoroso. Um coração de criança aliado ao cérebro de um gênio há de ser, enfim, um anjo sabido. E só poderá governar sem censuras que se decida a servir exclusivamente a seu povo, colocando a sua própria felicidade em sentido secundário. Veja bem que bonito, Se nós tivéssemos realmente governos e políticos com essa formação, nós teríamos realmente o mundo que nós tanto merecemos, ou melhor, que tanto nós desejamos, porque na verdade nós temos um mundo que realmente nós merecemos. Se quisermos um mundo melhor, que possamos trabalhar internamente, melhorando internamente,
Se não merecermos mais este mundo, quando passarmos dessa vida para outra, poderemos ir morar em um mundo bem melhor do que este, porque na verdade no universo tudo é relativo. Lembrando mais uma vez, o livro A Vida Humana e o Espírito Imortal de Ramatiz, onde você poderá, querendo, se aprofundar mais nesse tema, sobre a política do nosso mundo, e vai falar um pouco também de política de outros mundos, também existindo outros temas muito importantes para o ser humano. Nos encontraremos no próximo vídeo.